Então, olá galera, pessoal do pré-vestibular aí. Então galera, basicamente, né, quem fala aqui é o professor Alan, de Física, vocês já me conhecem. Queria estar em contato próximo com vocês, mas infelizmente, por questões aí de saúde, aí, estamos em quarentena. Mas quarentena não é só para a gente poder ficar descansando, mas é para aproveitar esse momento que está estudando, porque o concurso está chegando e muitas coisas acontecendo. Galera, então eu gravei uma aula para vocês, que é uma aula que foi a introdução de eletrodinâmica. Né? Foi a parte 1 da eletrodinâmica até a parte ali inicial de resistores. A outra parte da aula, quem vai gravar é o professor Galvani, Rodrigo Galvani. Ele vai gravar para vocês a outra parte, que é a outra referente a circuito elétrico, aquela parte de amperímetro, associação de resistores. Então, como eu vi necessidade, que a gente ficou faltando falar de alguns temas de mecânica, de física 1, então basicamente nós vamos falar na aula de hoje para nós adentrarmos aí, tá bom? Então galera, pessoal da manhã é relembrar a matéria, o pessoal da noite vai ver a matéria nova aí, que a gente precisa estar fechando a apostila e fechando alguns tópicos aí. Então galera, basicamente nas aulas anteriores, antes de acontecer tudo isso, nós falamos sobre esse determinado tema aqui, ó. MRUV, né? O famoso movimento retilíneo uniforme variado. Falamos sobre gráfico e tudo. Falamos sobre o gráfico do MRU, MRUV, falamos de tudo isso aqui. Beleza. Só que aí, dentro da ideia do movimento retilíneo uniforme variado, nós vimos que a aceleração é constante, a velocidade varia uniformemente com o tempo. Vimos isso aí. Beleza, ok, tranquilo. Só que um ponto importante é que dentro do movimento retilíneo uniforme variado, nós temos as equações. Que é a primeira equação do MRUV, que é A delta V delta T. Segundo, V igual a V0 mais ou menos AT. Terceiro, função horária da posição S igual a S0 mais V0T, mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. E por último, V ao quadrado igual a V0 mais ou menos 2 vezes A vezes ΔS. Então, essa aqui são as equações do movimento variado. E, por favor, guarde que você vai utilizar em vários momentos. Só que a nossa aula de hoje, pegando o gancho no movimento retilíneo uniformemente variado, é o movimento, vou botar aqui, melhorar a letra, é o movimento vertical no vácuo. E galera, quando você ouvir falar, primeira parte, quando você ouvir falar sobre esse meio aqui chamado de vácuo, esse vácuo aqui, esse meio, é um meio a qual o ar é desprezível, tá bom? Resistência do ar, o ar é desprezível. Então aqui, quando você ouvir falar o meio vácuo, é ações do ar são desprezíveis. São desprezíveis. Já viu aquela, quando você compra um produto, até escrito assim, carne embalada a vácuo. Você percebeu que a embalagem está bem aderida a vácuo? Está bem aderida a carne ali? É porque ali você não tem ação do ar, né? Então, basicamente isso. Só que o movimento vertical no vácuo, ele inicia com a seguinte teoria, que é a teoria de Galileu, que é o seguinte, se você tem basicamente dois objetos, vou pegar a ideia de uma pena, exemplos em clássico, uma pena e uma pedra, né? Uma pedra e uma pena estão à mesma altura, do solo. Se nós soltarmos, naturalmente você já vai identificar que a pedra vai chegar primeiro por ter maior massa. Beleza, show de bola. Mas, se o meio for o vácuo, os dois chegarão ao solo simultaneamente.
Tá? Então, se eu tenho dois objetos de massas diferentes, dimensões diferentes, a uma mesma altura do solo, soltar, os dois chegarão ao solo simultaneamente. Basicamente é isso. E esse movimento vertical, ele é dividido em dois movimentos. Primeiro, é o que nós chamamos de queda livre. Queda livre. E o segundo é o lançamento vertical. Mas vamos ver primeiro o que é queda livre. Queda livre é o seguinte. Eu tenho aqui um determinado objeto. Vou pegar aqui o solo. E eu tenho um objeto a uma certa altura do solo. A ideia de queda livre é quando essa velocidade inicial ela é igual a zero. E eu vou perceber o seguinte, que esse objeto ele vai percorrer distâncias diferentes em tempos iguais. Se ele percorre distâncias diferentes em tempos iguais, o movimento é variado? Sim, então eu vou entender que essa velocidade ela deixa de ser zero e agora com o passar do tempo, essa velocidade ela aumenta. Tá aqui, ó. Essa velocidade ela aumenta com o tempo. Então, e eu vou dizer aqui, então, basicamente, que se essa velocidade ela aumenta, ela varia com o tempo, então ali vai aparecer isso aqui, ó, uma aceleração. Só que essa aceleração, ela vai ser chamada nesse momento, e que alguns conhecem, de aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, esse G, é chamado de aceleração da gravidade. A unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração ela vai ter direção vertical e sentido de cima para baixo. E essa aceleração da gravidade ela vai depender de algumas coisas. Mais à frente, quando nós falarmos em gravitação universal, tem a fórmula que a gente consegue descobrir a gravidade. Só que aqui, basicamente, a gravidade vai depender do local que o corpo esteja, né? A gravidade na Terra ali, ela é próxima de 10, 9,8 próxima de 10, a gravidade na Lua é 1,6, a gravidade no espaço é próxima de 0, mas ficamos com esses valores, tá bom? Que a gravidade na Terra aqui, ela é 9,8 ou ela é próxima de 10. Ah, na Lua é 1,6, mas a gravidade ela vai ter uma equação a qual nós conseguimos descobrir o valor da gravidade. Mas beleza, então eu vou dizer para você aqui que essa velocidade, quando a velocidade aumenta com o tempo, quando ele cai o objeto em queda livre, eu tenho aqui basicamente um movimento acelerado. E a velocidade máxima é quando esse objeto chega no solo. Quando ele chega no solo aqui, ó, nós dizemos que nós temos a velocidade máxima. Vou pegar aqui uma outra caneta. Então, essa velocidade aqui, quando o objeto chega no solo, dizemos que eu tenho a velocidade máxima. Pronto. Tá aí. Beleza. É a ideia da queda livre. Então, cheguei e soltei o objeto. Larguei. Basicamente, é queda livre. Só que, professor, cadê as equações? Já, vamos chegar já. Sei que o pessoal quer equação, calma. Vamos entender um pouco a ideia do lançamento vertical. O lançamento vertical, ele é um pouco diferente, por quê? Vou botar aqui em cima, para a gente definir isso aí direitinho. Lançamento vertical vai ser o seguinte, eu vou pegar um objeto, lançar esse cara de baixo para cima. De baixo para cima. Pegar esse objeto e lançar esse objeto de baixo para cima. Então já vou entender o seguinte, que a velocidade inicial tem que ser
diferente de zero. E vou entender mais ainda que essa velocidade, então, e olha que eu falei para vocês, que a gravidade, ela tem direção vertical e sentido de cima para baixo. Então, a gravidade, meus amigos, ela vai estar no sentido contrário à velocidade. Logo, ele vai percorrer distâncias diferentes em tempos iguais, vai diminuir, né? Basicamente, essa distância que ele vai percorrer. Botar aqui. E a velocidade, então, quando ele lançamos de baixo para cima, como está no sentido contrário ao da gravidade, essa velocidade tende a diminuir. E quando chegar a uma altura máxima, nós vamos dizer que essa velocidade ela é igual a zero. Então, ali, eu vou estar falando do movimento retardado, tá? Só que eu tenho algumas características para dizer para vocês. Primeiro, galera, o tempo de subida vai ser igual o tempo de descida. Um outro detalhe, então eu vou dizer para você o seguinte, que se eu jogar um objeto para cima, ele vai e volta. Show, bateu e voltou. Então esse tempo total aqui, ó, vai ser 2 vezes o tempo, né? Vai ser o tempo de subida mais de descida, ou 2 vezes o t. Então se ele sobe em 1 segundo, ele vai descer em 1 segundo. E aí a gente vai entender que o tempo de subida e descida vai ser 2 segundos. Um outro detalhe, se ele saiu da minha mão com uma velocidade, se ele saiu da minha mão com uma velocidade de 6 metros por segundo, ele retorna para a minha mão com a mesma velocidade de 6 metros por segundo, tá? Então a velocidade aqui, ó, se esse objeto ele sai com uma velocidade, ele realiza o movimento, chega no mesmo ponto com a mesma velocidade. Aqui, ó, ele sai com uma velocidade e chega no ponto com a mesma velocidade. E um detalhe que eu quero falar para vocês. Muita gente pensa, né, e confunde que o lançamento vertical é sempre de baixo para cima. A diferença entre queda livre e lançamento horizontal não é para onde ele está atacando, não. Mas é isso aqui, galera, ó. É a velocidade. Tanto que aqui você vai ouvir assim, o objeto abandonado, velocidade inicial igual a zero. Então isso aqui, ó, é queda livre, porque já saiu de um ponto com uma velocidade. Já saiu de um ponto com uma velocidade igual a zero, queda livre. E o lançamento vertical? Se eu jogo ele para baixo. Então, a queda livre seria o quê? Peguei um objeto, larguei, aonde a velocidade inicial é zero. Ó, soltei. E o lançamento vertical? É quando eu pego o cara e jogo ele para baixo, já com uma velocidade inicial diferente de zero. Então, isso seria a diferença. Aí você fala assim para mim, beleza, professor, até aí ok. Quais são as equações? Galera, não precisa gravar as equações de movimento vertical. É só você observar as equações do movimento variado. Não precisa ficar gravando mais equações, não. Quer ver um detalhe? Vamos lá. As equações. Já que o pessoal quer equação aí. As equações. Vou pegar a primeira, para você saber a diferença. Aqui, ó. V igual a V0. Mais ou menos AT. Só que aqui no movimento vertical, a minha aceleração, ela é basicamente quem? A aceleração da gravidade. Então, olha como vai ficar. V vai ser igual a V0 mais ou menos GT. Claro, meus senhores, que aí vocês vão ter que avaliar. Se eu estou falando de queda livre, então essa velocidade inicial é zero. A gravidade é sinal positivo. Então ficaria na queda livre. V igual a G vezes T. Então se você olhar no livro, velocidade igual a G vezes T, eu tirei daqui, ó. Porque se falou que a velocidade inicial é diferente de zero, é igual a zero, é só pegar e tirar aqui, tá? Mas
Está aqui uma equação. Quer ver a outra? Quer ver a outra? Função horária da posição. Pegar essa aqui, ó. ΔS vai ser igual a V0T mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Ou então, posso melhorar? Vou colocar assim, ó. S igual a S0 mais V0T mais ou menos GT ao quadrado AT ao quadrado sobre 2. Eu posso fazer o seguinte. No lugar do A, vai o G. E S, né, a posição, não tem a ver com a distância. Então, basicamente, essa distância na vertical é a minha altura. Então, olha como que fica. Ó, Hzão mais Hzinho, V0T, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Pessoal, repetindo, se você olhar às vezes no livro e tudo, ele vai ver essas equações reduzidas. Mas para você não precisar gravar equação da queda livre, equação do lançamento, se você souber as equações do movimento variado, você resolve todas elas. Quer ver a outra? V ao quadrado, V0, mais ou menos 2 vezes A, vezes ΔS. Então aqui, ó, só vou trocar, ó, V ao quadrado, V0, mais ou menos 2 vezes G, vezes o H, ΔS. Está aqui, ó. Então, fechou. Ah, se eu tenho a altura que vale 20, vamos pegar um exemplo aí para você poder entender. Sai daqui feliz, ele é contente, que hoje tem mais coisa para nós falarmos. Beleza. Se eu tenho na queda livre, objeto aqui queda livre, a qual a altura é 20 metros, em local onde a gravidade é 10. Como que eu posso descobrir a velocidade que ele atingiu o chão? Qual a velocidade máxima ao chegar no solo? Aqui, ó. Qual a velocidade ao chegar no solo? Então, fechou, ó. Se esse meu objeto está em queda livre. Como eu falei para vocês, como nós falamos em queda livre, entendemos que a velocidade inicial ela é 0. Então, olha que maravilha. Vou pegar aqui V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes G, vezes H. Falou em queda livre, olha, cortei esse cara. 0. Velocidade ao quadrado, 2 vezes 10. Então, ó, V, raiz quadrada de 400, V igual a 20. E poderia descobrir aqui também o tempo que ele está caindo, o tempo de queda, posso ficar super à vontade. Tá bom, galera? Então, basicamente, o movimento vertical é uma continuação do movimento retilíneo uniforme variado. Foi claro de você entender, então, a ideia de queda livre, galera? Lançamento, até a ideia dos gráficos são bem parecidas. Pessoal, mas tem outro tema que aparece muito na prova de vocês. E eu queria falar para vocês, que é a ideia que é o movimento circular uniforme. A gente tem bastante coisa para nós falarmos dele, mas tem algumas situações que vale a pena nós falarmos no dia de hoje. Então, a primeira ideia, quero falar para vocês, movimento circular uniforme. Quero citar alguns pontos para vocês na aula de hoje. Primeira situação que eu quero falar para vocês é a ideia seguinte. Que quando eu falo, vou pegar a ideia de um relógio, ou posso pegar a ideia do próprio carrossel. Eu tenho um relógio ou carrossel que esse meu ponteiro, ou o meu cavalinho, ou uma criança que está ali no carrossel, ele vai realizar uma trajetória circular, mas você percebe que tanto o meu relógio quanto a criança, eu tenho um movimento periódico, eu tenho ciclos, ou seja, um movimento que ocorre várias vezes. Então, a primeira ideia de quando nós falarmos no movimento circular, é nós falarmos de duas grandezas importantes,
que é a ideia da frequência, e o período. Porque são movimentos periódicos que ocorrem com o relógio e com essa criança esqueci agora. Ai, que eu acabei de falar. Vou lembrar. Até o final da aula eu lembro. Porque tão emocionado, empolgado aí. Mas enfim, galera. Então, a primeira ideia é nós entendermos a questão da frequência. Letra F, né? E o período. Mas o que seria necessariamente frequência? Frequência é basicamente o quê? É o número de voltas ou de rotações que esse meu elemento vai dar dividido pelo tempo. Então, frequência, número de rotações dividido pelo tempo. Pelo tempo, né? Pelo tempo. Isso aí. Só que aí, galera, quando você olha essa frequência, você tem algumas unidades de medidas, como a comum, né? A mais comum que vocês encontram, RPM. RPM quer dizer o quê? Rotações por minuto. Você pode encontrar RPH, que é rotações por hora. Só que a minha frequência, a unidade de medida que nós vamos falar, lembrei, era o carrossel, a criança girando no carrossel. Lembrei agora. Mas, enfim, a unidade de medida que nós vamos falar da frequência é essa aqui, ó. Unidade Hertz. Hz. Hz quer dizer Hertz. E o que Hertz quer dizer pra gente? A relação. Hertz simplesmente é o RPS, que quer dizer rotações por segundo. Então a minha ideia é o seguinte, olhei numa questão, num exercício, apareceu assim, 30 RPM, como que eu transformo para RPS? Como que eu transformo para Hertz? Então beleza. A ideia é nós convertermos RPM para Hertz, que quer dizer rotações por minuto, segundo, né? Então de rotações por minuto para Hertz, é só eu pegar, ó, e dividir por 60. E ao contrário, multiplico por 60. Então você pega por um exemplozinho clássico, cai sempre em prova, às vezes cai o básico mesmo. Pega uma questão no exercício lá, monta um texto gigante e no final aparece o seguinte, uma frequência de 30 RPM. Eu posso achar essa frequência em Hertz. Isso aí você encontra muito na estação de rádio, né? Tá mexendo no rádiozinho lá, aparece lá, megahertz, 102.5 Hz, megahertz. Aquilo é basicamente a frequência das ondas de rádio. Então, para eu transformar de RPM para Hertz, olha o que eu faço aqui, meus amigos. Vou dividir por 60. Cuidado, galera, eu não estou transformando minuto para segundos não, hein? O pessoal pensa e multiplica. Ao contrário, é RPM, rotações por minuto. Então, ó. Então aqui eu vou encontrar 0,5 Hz. Tá aqui. Só que uma outra grandeza relacionada à frequência é uma grandeza chamada de período. Letra T. Cai muito em prova também. Quer ver? Cai muito. Qual é o período do ponteiro do segundo de um relógio? Cai muito lá numa prova, né? Na prova de vocês. O que seria período, então? Galera, período é isso aqui, ó. É o tempo de uma volta. Então, quando você ouvir falar em período, você está falando é o tempo de uma única volta. É o tempo de uma única rotação. Então eu posso dizer o seguinte, olha que maravilha. Nós vimos que frequência não é o número de voltas pelo tempo e que período não é uma única volta. Então frequência é uma volta sobre o tempo referente a uma volta, que é quem? Período. Então posso dizer o seguinte, que F é 1 sobre T, ou
ou que período é 1 sobre a frequência. E essa unidade de medida do meu período, no sistema internacional aqui, nós usamos basicamente segundos. Então aqui, galera, nesse exemplo 1, se eu sei que a minha frequência em hertz vale 0,5, né, 1 sobre 2, eu posso calcular o período, porque agora eu já sei que período é 1 sobre f, que vai dar 0,5. Olha que maravilha aí, galera, olha que maravilha. Vai dar meio, né? Então o período é... Então se eu falo para você que algo realizou 30 voltas por segundo, em 1 segundo ele vai dar apenas, né? Ou seja, uma volta vai ser apenas em 2 segundos. Beleza? Até aí? Então, frequência e período. Só que é o que é mais importante, o seguinte, quando você estuda movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, nós vimos algo chamado de cinemática escalar, que são grandezas escalares, que tem um valor numérico e uma unidade de medida. Mas quando você fala de movimento circular, nós vamos trabalhar agora com grandezas angulares, ou seja, grandezas relacionadas a ângulo. Isso é basicamente um pouco da aplicação da geometria ali dentro da física, tá bom? Então foi claro de você entender o que é frequência, o que é período, galera. Beleza? Então vamos lá. Fica comigo, aproveita e hoje tem bastante coisa para nós falarmos aí, tá bom? Então, galera, já que nós estamos falando de movimento circular, a gente pode muito bem falar um pouco sobre a cinemática, ou melhor, sobre as grandezas angulares. Tem a ver com a ideia da cinemática angular. Então, quando você viu lá cinemática escalar, você estudou distância, velocidade e aceleração. Aqui não vai ser diferente. Então, quando eu falo da grandeza angular, que tem relação com a cinemática angular, a primeira grandeza que eu quero falar para vocês no dia de hoje, ela não cai tanto em prova, mas as outras equações que estão relacionadas a ela caem bastante. Que é o meu espaço angular, que é representado por essa letra aqui, ó, φ. O que seria a ideia do espaço angular? Vamos lá. Vamos pegar uma trajetória circular aqui. Peguei uma trajetória circular. Vamos supor que eu tenha um objeto na posição 1. Tem um objeto aqui na posição 1. Então, entre o centro da circunferência e esse objeto na posição 1, eu tenho uma reta, que é basicamente meu raio. Beleza. Esse objeto que estava na posição 1 realizou um movimento, chegou até a posição 2. Tranquilo. Então, vou dizer o que para vocês, galera? Que entre o centro dessa circunferência e a posição 2, eu tenho outro raio. Olha, o que você está percebendo então, galera? Que há esse ângulo de abertura entre esses dois raios, que representam a posição inicial e a final. Esse ângulo de abertura, ele é o espaço angular. E esse pedaço que o objeto percorreu, ele é o que nós chamamos de espaço linear. Então a ideia é a seguinte, qual a relação entre o espaço linear e o angular? Simples assim, ó. Espaço linear é igual ao angular. Espaço linear é igual ao angular vezes o raio. Então, repetindo, esse cara você conhece que é o raio. Show de bola. Esse cara aqui, a gente vai chamar de espaço linear, mas algumas nomenclaturas colocam como espaço escalar. Também vale, tá? E aí eu posso dizer então para vocês que o espaço angular, ele é nada mais nada menos que o linear sobre o raio. E aí o que é bacana, que a unidade que nós vamos usar aqui é rad
que vem de radiano. Pronto, fechou. Isso é relação do espaço. Só que dentro da cinemática tem uma outra grandeza, que é a velocidade. E aqui não vai ser diferente. Vamos ver a velocidade aqui? E aí eu acho perfeito. Hoje, o que eu quero que vocês guardem da aula de hoje vai ser o que eu vou falar daqui a alguns minutos. Então, eu tenho aqui a minha velocidade angular, né, que é a nossa velocidade angular média. Galera, só para dar uma relembrada, você viu que a velocidade escalar, ela é velocidade escalar média, né, a variação do espaço pelo tempo? Então, de uma forma simétrica, a velocidade angular também é a variação do espaço. Mas que espaço é esse, meus amigos? Angular, dividido pelo tempo. Porra, professor, caraca. Claro, ó, esse cara aqui é radiano e esse elemento aqui é segundo. Então, a unidade de medida aqui, senhores, no sistema internacional, é radiano por segundo. Tá bom, professor, beleza, entendi, mas e aí, como que seria? Galera, o que eu mais quero que vocês guardem hoje é o seguinte, que a velocidade, ela relaciona assim, o espaço angular pelo tempo. Então, o que é muito importante, vamos pegar a ideia então comigo. Vou pegar a ideia lá a menina no carrossel. Vamos supor que essa menina do carrossel deu uma volta completa. Se ela deu uma volta completa, o ângulo referente a uma volta completa é 360, que em radiano é 2π. E o tempo referente a uma volta completa? Período. Então eu posso dizer que essa velocidade, ela é... Isso aqui é magnífico, cai muito em prova. 2π sobre t. Eu quero que vocês guardem isso, que ela é 2π sobre t. T é o período. Só que você sabe que frequência é um sobre quem, galera? Então eu posso dizer também que essa velocidade, ela também pode ser 2π vezes f. Isso aqui que eu quero que vocês guardem. E para nós fecharmos essa introdução à MCU, se eu falei para você que de uma forma simétrica eu tenho a velocidade escalar e angular, eu tenho uma equação que vai relacionar as duas, que é essa aqui, ó. V é igual a ômega vezes R. Porra, então, o que eu quero dizer para você então na aula de hoje? Que se eu juntar essas equações, olha que maravilha. V é, né? Se eu pegar esse cara, botar 2π, ó. Então, se eu tenho frequência, se eu tenho período, eu posso achar a velocidade angular e escalar, fica à vontade. Quer ver um só para a gente poder ir adiante, fechar aqui? Nesse exemplo, eu tenho a frequência. Eu poderia achar, por exemplo, a velocidade angular. Quer ver? Ó, nós vimos nesse exemplo que a frequência é meio, né? Eu tenho um objeto que está se movimentando, que está girando com uma frequência de 30 RPM. Frequência, então, 0,5 Hz. Através desse valor, eu posso descobrir a velocidade angular. Se eu tiver o raio, eu posso descobrir a velocidade escalar. Então, beleza. Quer descobrir a velocidade angular? Velocidade angular é 2π f. O f ali é meio, né? Então, velocidade angular, ó, 2π vezes meio, velocidade angular, meio π radiano por... Professor, eu vou substituir o π por 3,14, e aí? Galera, nós vamos substituir dependendo se a questão pedir. Mas se a questão não pedir, tá aqui, que é o valor?
pi radiano. Se eu tivesse o raio, eu poderia também descobrir quem? A velocidade escalar. Então, do MCU, o que eu quero que vocês guardem de extrema importância até agora? Cálculo da frequência, cálculo do período. O que eu quero que vocês guardem? Velocidade angular e a relação entre a velocidade angular e a escalar. Então, galera, eu fiz essa aula para vocês de movimento vertical, que é bem tranquila. Nós vamos praticar nas aulas aí, nas próximas aulas. E fiz já aproveitei e peguei o gancho introduzindo o movimento circular. Primeira parte do movimento circular. Mas já dá para fazer bastante questões da apostila de vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí. Aproveite, curtam, né? Já como eu falei no início da aula, quarentena não é para a gente poder ficar de bobeira, com o pé pro alto, mas é para a gente poder aproveitar todo o tempo que nós temos e estudar. Então, bons estudos para vocês. Espero brevemente estar juntos com os senhores para que nós possamos ter a nossa aula. Eu gosto de ter contato com vocês, né? Não ficar tão longe assim. Então, um grande abraço. Comente aí, dê o ok nos comentários, coloque o seu nome e bons estudos, galera. Um grande abraço e até mais.